tá? Vai agradecer, não? O quê? Ontem eu tava analisando a tabela. Se o Boa Corinthians tarde. tivesse o Flamengo, passaria o Vasco. E aí? Obrigado. Não, assim, Tamo junto. Amanhã, somos Tamo todos junto. contra o Palmeiras. hoje não tem jogo no Brasil que seja impossível pro Vasco da Gama. Essa que é a grande verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Então, eu concordo. Vamos aguardar amanhã. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Nenê Casagrande. Boa tarde, Fernanda Boa tarde, Maia. você de casa. Boa Hashtag tarde, SBT Fernandinha. Esporte. Assim você conversa. Vamos. Fernanda, eu queria aparecer aqui na tela. Aqui, ó. Hashtag SBT Esporte. Assim você conversa com a gente. Bate aquele papo gostoso. @SBT Rio, você já segue a gente lá no X, o antigo Twitter. Vamos fazer o seguinte, hoje, 30 de setembro, além de ser aniversário da minha tia Cristina, um beijo, Beijo, tia, tia te ama. O Felipe Luiz completa 1 aninho como treinador do Flamengo. Um Olha aí. ano treinando o Tá, vai ter palma? Flamengo. Vai ter palma. Não é qualquer um que fica um ano à frente do Flamengo. Parabéns. Como é que o seu internauta fala? Crise? Crise o Flamengo faz em casa. Mas isso acabou. Há Ô. muito tempo, ainda bem. É, É acabou. melhor falar, deixar quieto, que senão aparece uma. Ó, ele, que até então era uma aposta, se firmou muito no cargo e vem acumulando números expressivos no comando rubro-negro. Flávio Nick preparou uma super reportagem sobre esse aniversário. E na volta a gente comenta a era Felipe Luiz. Rodou. No dia 30 de setembro de 2024, exatamente há um ano, Felipe Luiz foi anunciado como substituto de Tite no Flamengo. A apresentação oficial Melhor do que o aconteceu no Tite. dia 1º de outubro do ano passado. Melhor do que o Paulo É o primeiro Souza. desafio em um time profissional de um técnico com apenas 8 meses de carreira, mas já com 2 títulos conquistados no Sub-17 e no Sub-20 do clube. Me preparei muito para esse momento aqui, muito. Estou muito feliz, um desafio muito importante e como eu já falei para todo o pessoal que trabalha aqui no CT, preciso de todos. Preciso de todos, da torcida, da imprensa, da diretoria. Precisamos nos unir cada vez mais para a gente colocar o Flamengo onde o Flamengo merece. Né? E eu sozinho não vou conseguir, com certeza. Preciso dos meus jogadores, preciso de todo o staff e também de vocês. Sim. Felipe Luiz teve o apoio de todos e mostrou logo que estava, sim, preparado para o cargo. A estreia já foi com vitória, 1-0 sobre o Corinthians, fora de casa, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. No dia 10 de novembro, veio o primeiro título, a Copa do Brasil, depois de vencer o Atlético Mineiro no Maracanã e na Arena do Galo. Desde quando jogava, a gente já sabia que ele era muito técnico, tinha uma visão de jogo, muito inteligente, jogava uma bola com uma sabedoria muito grande, então já dava para projetar que ele seria um grande treinador. O estilo de jogo do Flamengo mudou totalmente quando ele pegou. Você vê que o time joga sempre pressionando, sempre sufocando o adversário. E Melhor ele do tem que essa o Vitor identidade do Pereira, Flamengo. que acabou com o Felipe Luiz Flamengo, trouxe veio isso do de volta, Corinthians e acabou que há com o muito Flamengo. tempo a gente não tinha. É? Então, assim, é só felicidade e alegria. Só felicidade e alegria. 2025 já começou com a segunda conquista de Felipe Luiz nos profissionais, a Supercopa do Brasil. Com vitória sobre o Botafogo, 3-1 em Belém do Pará. Em março, mais um título no currículo, o Campeonato Carioca, depois de superar o Fluminense na decisão. Estou muito feliz, extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. Você citou aí inúmeras conquistas, né? Inúmeras conquistas que tivemos. E o Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais. E vou me esforçar, vou trabalhar. Eu sempre falo e repito. Pode fechar a porta lá? Ah, estão fazendo barulho. Bora. Vem. Felipe Luiz chegou à marca de 27 jogos de invencibilidade. Para não dizer que ganhou tudo, saiu da Copa do Mundo de Clubes nas oitavas de final após derrota para o Bayern de Munique, mas passou em primeiro lugar no grupo
com direito à vitória sobre o campeão Chelsea. A Copa do Brasil desse ano também ficou para trás ao ser eliminado pelo Atlético Mineiro. O momento mais difícil talvez tenha sido a crise já contornada com Pedro, quando o técnico sequer colocou o atacante no banco. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Foi firme. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. O puxão de orelhas surtiu efeito e Pedro E que voltou a puxão se de orelha, destacar com um gol decisivo no Fla-Flu logo após o desentendimento. Em um ano de trabalho, Filipe Luís comandou o Flamengo em 70 jogos. Foram 46 vitórias, 17 empates e 7 derrotas. Ele já conquistou 3 títulos e está na liderança do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores. Mas acredito que a gente leva os dois, para realmente trazer alegria. Tá faltando títulos brasileiros nesses últimos anos pra gente. E a Libertadores também dá até a oportunidade de enfrentar o próprio Palmeiras, que acho que pra torcida seria muito marcante ganhar ser o primeiro brasileiro a ser o tetra e ganhar em cima de um rival nacional que disputa muitos títulos com a gente nos últimos anos. Tem tudo para sairmos com os 2 títulos esse ano, né? Sim, ele está sendo sensacional mesmo. Filipe Luís tem tudo para ser, desde 2011, com Vanderlei Luxemburgo, o primeiro técnico a começar e terminar uma temporada no Flamengo. Recusou recentemente proposta para comandar o Fenerbahçe da Turquia. O contrato com o clube vai só até o fim deste ano. O técnico já negocia a renovação. E se depender da torcida... Eu estou Tomara. muito satisfeito. E espero que ele passe pelo menos uns 10 anos no Flamengo aí ganhando tudo. Por mim tá ótimo, tá perfeito. 10 anos? O cara é Vamos Muito bem, renovar, estamos Filipe Luís. aqui conversando no off sobre a alimentação, é muito bom, Exato. né? E sobre o Flamengo também, que coisa, né? Arrascaeta, comida, bolo de coco, Além de craque, prestígio. o cara é boleiro. Provei Olha! ontem, Vene. É bom, Ó, é? É sério isso? Tão bom quanto ele joga de bola. É mesmo? O Pra bolo você do ter noção. Arrascaeta? O bolo do Meu, e Arrascaeta. não estamos ganhando nada por isso, nem Nada, o bolo, né? nada. Que nós não provamos, e nem Vene. Vene também não come, mas eu adoro um bolo, mas não ganhamos. Você de casa e você, Vene Casagrande, fala comigo em relação a Filipe Luís. Cadê as canjicas dele? Bota na tela aí, por favor, Cris. Ele tá sorrindo de orelha a orelha. Veio falar com a gente no grupo como se estivesse comemorando o mêsversário do neném. Mas é um ano do Filipe Luís. Qual foi o Sabe tema? aquele pai e mãe bobo que comemora Flamengo, 1 mês, 2 meses Flamengo. do neném? Então, era ele no grupo ontem, todo feliz que o Filipe Luís, um ano à frente como treinador do Flamengo. Vene Casagrande, e a Muito bom. renovação dele? Relembra como está hoje o contrato dele e se tem alguma conversa avançada? Vamos lá, conversa avançada não tem, Fernandinha, há conversas em andamento. E para contextualizar toda a situação, hoje o Filipe Luís, ele tem um empresário que, se ele não for o melhor empresário do futebol mundial, está no top 3, que é o Jorge Mendes, que, querendo ou não, já foi empresário, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. E por que eu estou falando isso? Porque o Filipe Luís certa vez disse que ele gostaria de trabalhar com os melhores. E quando o empresário Jorge Mendes aceita trabalhar com o Filipe Luís, não é simplesmente o Filipe Luís que quer trabalhar com ele. O Jorge Mendes aceitou ele tem trabalhar. que querer, Óbvio, não é o cara da esquina que ele vai pegar e vai trabalhar com ele. Por que eu estou mencionando isso? Porque é o Jorge Mendes que está conversando com a diretoria do Flamengo. E na última conversa ficou combinado o seguinte, que a próxima reunião iria acontecer na próxima data FIFA, que é agora, em outubro. E existe a chance desse empresário, que é português, vir ao Brasil, conversar pessoalmente com o Flamengo, com o José Boto, quem está à frente nessas negociações. Também existe a chance de ele sentar com o BAP, presidente do Flamengo. Eu acho isso maravilhoso, você estreitar laços com pessoas que têm uma ótima entrada no futebol mundial. E aí essa renovação vai voltar a avançar, digamos assim. Mas ainda não tem nada... Hoje em dia é até 2000 Até dezembro esse desse ano. Até dezembro Tá desse acabando, ano. né? Exatamente, está acabando. O lado Ele bom... não vai no podcast? Quem?
o Felipe Luiz, o empresário dele? Não, não acho que não. Vai, não. não. Acho Pra que falar não. que tem que renovar, não vai. Não vai Não fazer vai, isso. não vai. Muito pelo contrário. Ah, tá. Você vê o Jorge Mendes falar, dando entrevista, é uma postura totalmente diferente. Certo ou errado, é uma postura diferente. Então, assim, ele vai se reunir agora na próxima data FIFA para debater essa renovação de contrato. Não existe nada certo, por exemplo, com o tempo de contrato. O Flamengo apresentou uma proposta com validade até dezembro de 2026, e aí o Felipe Luiz não deu sim, e nem não, ainda não tem um acordo na base salarial. O que tem de positivo nessa conversa é, Felipe Luiz ele quer ficar ano que vem, isso já é bom, e o Flamengo quer ficar com ele. Então, assim, é uma questão de conversa para chegar a um denominador comum. Eu vejo muitos torcedores questionando, mas por que quer renovar agora sem saber se vai ser campeão ou não? Gente, independentemente se o Felipe Luiz conquistar os títulos nessa temporada, pelo menos na minha visão, ele tem que continuar para 2026. Ele já mostrou que ele tem potencial e que conquistar título é questão de tempo, ainda mais com o elenco que o Flamengo está deixando à disposição para esse treinador. Então, assim, é uma conversa que vai acontecer ainda na próxima data FIFA. Existe otimismo, mas nada garantindo ainda. Seria leviano da minha parte eu chegar aqui e garantir que o Felipe Luiz vai renovar o contrato dele, porque eu não sei, pode chegar um clube da Europa, que a gente sabe que ele tem esse projeto de carreira dele, de trabalhar na Europa um dia. Pode chegar um clube da Europa, fazer uma proposta para ele e seduzi-lo. Nada impede isso acontecer, mas pelo menos ele quer continuar no Flamengo em 2026. Ô, Lucas Pedrosa, se a gente olhar a história aí do futebol brasileiro, o nosso futebol aqui, a gente não teve um momento da história em que foi um boom, treinadores estrangeiros performando e vencendo muito aqui. Historicamente, se a gente olhar aí, Sim. 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90... a gente não tinha essa coisa, né? Eu já falei várias vezes, o futebol muda a cada década e tem sido muito rápido até ultimamente, o tipo de jogo, a forma... Eu, por exemplo, em 2013, eu era comentarista de jogo. Hoje, para comentar um jogo mesmo, taticamente um jogo, eu já ia ter que, por exemplo, me aperfeiçoar. Porque o futebol em 12 anos mudou muita coisa. A leitura que você faz, os elementos do jogo, os elementos são os mesmos, obviamente, mas os tipos de escolhas dos treinadores são diferentes. E aí a gente olha, desde o Jorge Jesus para cá, a gente começou a ter treinadores estrangeiros que começaram a ganhar. E aí o Abel Ferreira é o grande nome aí, se a gente for pensar em hegemonia, número de títulos, regularidade, tempo à frente de um clube e o tipo de mudança no nosso formato, no nosso jeito de pensar em tática. Tanto que o que respinga isso é a seleção brasileira. A gente tem hoje o Ancelotti, um treinador estrangeiro, treinando a nossa seleção brasileira. Então, a gente tem aí na última década esse momento dos estrangeiros dominando o nosso território aqui brasileiro, e os brasileiros acabando ficando para trás. Perfeito, concorda comigo? Concordo. E aí, a gente tem um cara brasileiro que chega nessa nova geração, que talvez é uma nova geração para abrir portas para outras, e uma nova, vamos dizer assim, a grande joia, vamos dizer aí, dos treinadores brasileiros aparecendo nos últimos anos, ô Pedrosa? Imagino que sim. Lógico que teve muito estrangeiro que passou por aqui também que não ganhou nada. Muito mesmo. É porque tem também uma máxima, né? Eu tô falando da boa fase, Ninguém tá? vai repetir o que o Jorge Jesus fez. Muito mesmo. É porque tem também uma máxima, né? Eu tô falando da boa fase, Ninguém tá? vai repetir o que o Jorge Jesus fez, ninguém vai repetir o que o Abel Ferreira tem feito. Acho muito difícil isso acontecer. Agora, olhando para a escola de treinadores brasileiros e a gente fazendo uma reflexão, olhando para o futuro, o Felipe Luiz é o que mais tem potencial. Eu acho que o Flamengo e o clube de regatas do Flamengo tem que fazer de tudo, absolutamente tudo, para esse cara ficar aqui por muito tempo. E é uma coisa que eu falo desde o início do ano. Pelo potencial de crescimento que ele tem, pelo entendimento de futebol que ele tem, a bagagem que ele vem acumulando ao longo desses anos pelo estudo, não só pela experiência dentro de campo, mas também com tudo que ele viveu no próprio Flamengo. Então, a pergunta da nossa enquete é até engraçada, né? Porque é difícil você separar a idolatria. Felipe Luiz tem potencial para superar a idolatria de Jorge Jesus? Eu Essa acho é a que pergunta. ele já é um ídolo. Então você já parte de um princípio que ele tem um carinho enorme da torcida do Flamengo. Identificação, né? E esse carinho, essa identificação fazem com que, inclusive, ele tenha suporte para trabalhar como técnico profissional. Tanto no trato com os atletas, quanto na paciência do torcedor. Porque a gente sabe, o torcedor do Flamengo cobra demais e tem que cobrar mesmo, porque é um grande clube, tem um grande investimento. Mas o Felipe Luiz, cara, ele é tão sereno, ele é tão consciente. E o que me parece é que cada vez mais ele está se tornando um camaleão. De poder olhar um jogo e falar assim, eu vou jogar dessa forma hoje.
Pode dar certo, pode não dar certo, mas ele consegue, inclusive, ter a leitura de jogo dentro da partida. É claro, mais uma vez, que a gente tem que lembrar sempre que ele tem uma máquina nas mãos, que ele tem o melhor elenco do Flamengo dos últimos 5 anos. Então, o Felipe Luiz não foi testado a outros níveis, no ponto de dificuldade, como outros treinadores já tiveram. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, já de uma outra geração, mas o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho já treinou tudo quanto é clube, de tudo quanto é jeito. O Felipe Luiz, como ele está começando a carreira dele ainda vai ter que se provar em outros contextos. Mas no Flamengo, o trabalho dele é sensacional. Para mim, essa é a palavra. E ele tem potencial para criar uma dinastia como o Abel Ferreira criou no Palmeiras, como a gente pode pensar no próprio Alex Ferguson lá no Manchester United, no próprio Simeone que está há muito tempo. E dinastia, quando eu digo, não quer dizer que vai ganhar sempre. Quer dizer que você vai ter uma coerência de trabalho e que ele vai conseguir implantar o seu estilo de jogo na categoria de base, que ele tem um excelente acesso, no próprio profissional, fazer uma transição decente, valorizar esses garotos e melhorar cada vez mais essa estrutura do Flamengo. Eu acho que se a gente for falar assim, quem é o cara certo para fazer isso? É o Felipe Luiz. Ainda mais com o Flamengo, que trocou de técnico tantas vezes nos últimos anos e que colecionou fracassos dentro dessa troca de técnicos, porque isso é muito nocivo para o clube. É ótimo você ganhar? Ótimo. O Flamengo é tão bom que ele ganha mesmo com essa loucura. Mas agora, com o Felipe Luiz e com essa máquina nas mãos, a gente está vendo o que está acontecendo. Campeão da Copa do Brasil, está na semifinal da Libertadores, está na liderança do Campeonato Brasileiro e tem tudo para conquistar um grande título esse ano. E essa paciência do torcedor, ela tem uma dose, né? Infelizmente. Mas talvez, por essa identificação que o Felipe Luiz tenha, ela vai ser um pouquinho maior e melhor, porque ele vai precisar de tempo para fazer isso, para construir uma história como o Abel construiu. Quantas vezes, eu acho até engraçado toda vez que eu vejo que a gente olhando de fora do passional do palmeirense, né? Quantas vezes vocês já viram um palmeirense falar, esse Abel Ferreira, precisa sair. Gente, me dá. Não quer me dar. Tanto é que na última coletiva ele mencionou isso. Mas vai ele falou que não esquece isso. Quem segurou? Mas então, é isso. Mas tem que dar tempo ao cara, quando a paciência do torcedor estiver no limite, né? A gente nem precisa citar o Abel, que ganhou muitos títulos com o Palmeiras. Vamos pegar o exemplo do Vojvoda no Fortaleza. Quantas e quantas vezes a torcida do Fortaleza, e olha como tá o Fortaleza, gente, pediu a saída dele. E ele nem ganhou tantos títulos assim. Desmoronou. Então, assim, o Vojvoda é um bom exemplo também quando tem uma gestão. No caso do Felipe Luiz, a gente precisa mencionar que ele também, como início de carreira, ele teve, entre aspas, a sorte de pegar um elenco que ele já conhecia muito bem. Quando eu falo conhecia muito bem, ele já tinha jogado com esses atletas. Tanto é que na ocasião, 30 de setembro do ano passado, eu falei, olha só, é um movimento muito arriscado, tanto do Flamengo quanto do Felipe Luiz. Porque se não der certo, acaba. Assim, acaba, digamos... Começa mal, né? A primeira impressão é a que fica. Exatamente. Por exemplo, tem um outro treinador extremamente jovem, que eu particularmente gosto muito, que é o Alex. Lembra do Alex? Que foi um cracaço da bola. Irmão de Careca, né? Do Lucas Pedrosa. Hoje ele está no Operário. Mas assim, a forma como ele começou talvez não tenha sido a ideal. Não deu certo. E muita gente acha que ele nunca vai dar certo. Pelo contrário. A gente vê vários profissionais elogiando o trabalho do Alex, que é um bom treinador também para o futuro. Mas assim, o Felipe Luiz consegue fazer algo ali realmente muito surpreendente na minha concepção. Em 70 jogos, você perder apenas 7 vezes, e o Felipe Luiz é um dos motivos de eu ter falado aqui no começo do ano. É muito difícil ganhar no Flamengo. Essas 7 derrotas, vamos lá. Uma foi para o Bayern de Munique, uma foi a classificação para o Estudiantes. Então assim, se a gente pegar as derrotas, é algo incrível, gente. Em 70 jogos, você perder 7 vezes apenas, é assim, é assustador, positivamente falando. E é legal a gente olhar esses elementos mesmo, que a gente fala tanto de inexperiência por aqui, e aí a gente às vezes até traz o nome do Ancelotti, o filho do Carlo Ancelotti, o David, que é o treinador do Botafogo, que também é um garoto que está começando, inexperiente, não só pouca idade, porque o Felipe Luiz, o Ancelotti, né, eles têm pouca idade. Às vezes tem jogadores que são mais velhos do que eles. Então, essa pouca idade também, a inexperiência na função de treinador, porque você ser experiente, ter jogado, ter sido auxiliar, ter jogado na base, os elementos que você tem como treinador profissional são completamente diferentes. Gestão de grupo, gestão de pessoas, gestão de problema, olhar a questão do calendário, você ter a multidisciplinaridade de você conseguir conversar com todo mundo, com o médico, com o preparador físico, com o fisioterapeuta, entender a individualidade biológica de cada atleta, não só físico, como mental também. E a gente viu o Felipe Luiz saindo por cima de todos os problemas de forma muito bacana. Sim.
O Pedro, pra mim, o problema com o Pedro foi um problema... Gente, é muito difícil de gerir esse problema. E ele fez de uma forma surpreendente e avassaladora. Ele foi preciso na escolha da postura dele, Pedrosa. Eu vejo o Felipe muito humilde, assim. Eu vejo ele muito humilde e muito sereno com as decisões que ele tem que tomar. No futebol, a convicção é tudo. E eu vejo ele também convicto das decisões que ele tem que tomar. Provavelmente ele tem um staff que é muito bem estruturado também para ele poder conversar e tomar essas decisões. Mas quando ele entende que o atleta, por exemplo, como o Pedro, não estava sendo profissional e ele tem que tirar aquilo para não contaminar o grupo, ele toma a decisão e faz com convicção, mesmo sendo o do Flamengo. Isso para mim é uma postura de um treinador grande. Quando ele tem outras decisões, por exemplo, o próprio Wallace, que muitas vezes ele protegeu por conta de todos os ataques e tudo mais, agora o Wallace está descansando um pouco mais. Aí eu vejo, às vezes, a torcida do Flamengo reclamando disso, que ele não tem tantas oportunidades. Cara, tem alguma coisa aí. Tem. Entendeu? Tem alguma coisa aí. Com certeza tem. Não é uma loucura. Já teve não com é ele, uma né? coisa que, meu Deus, o Felipe Luiz está tirando isso, ele está deixando o garoto... Tu acha que ele quer tirar um garoto de qualidade para ajudar o time dele? Não. É claro que não. Mas provavelmente alguma coisa está acontecendo. Pedrosa, ele tirou o Pedro. Que a gente considera o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele não vai tirar, com todo respeito ao Wallace, que está começando agora no futebol. Então, assim, eu acho que, inclusive, eu acho que o Felipe Luiz, ele agrega não só no Flamengo, ao futebol brasileiro, quando ele dá uma entrevista, como ele deu após o jogo contra o Corinthians. Repara só na entrevista, ele fala de futebol, ele fala de tática. Em nenhum momento ele botou a culpa em gramado, eu não estou dizendo aqui, não estou criticando outros treinadores. Ele fala, realmente, a minha tática não deu certo. Ele abre o jogo, ele fala, ele conversa sobre futebol. Isso agrega demais para nós também. E quando eu falo nós, não apenas jornalistas, mas para nós torcedores, para a gente entender as decisões dele. Eu espero que ele continue assim, porque a gente vê com o passar do tempo muitos treinadores mudando na entrevista coletiva e tá tudo bem. Mas o Felipe... cansaço às vezes muda. Pois né? é porque ele está começando agora, ele está completando um ano como treinador. Então, assim, eu espero que ele continue, mas eu acho que ele vai continuar, porque ele é assim, ele gosta de falar sobre futebol. Eu gosto que ele também é muito respeitoso com os adversários. Assim, eu acho que ele dá uma aspa nessa coletiva, inclusive, que falam, porque o pessoal falou que o Flamengo era ruim porque tropeçou contra o Vasco, sendo que o Vasco é um time que está em ascensão e também tem um grande treinador. Quando ele se refere aos outros times, é sempre com muito respeito. Vou dar um exemplo qualquer aqui. O Abel Ferreira e o Rogério Ceni trocaram farpas, né? Sim. Recentemente. Pra mim, sobre o gramado, né? Não sobre o gramado. Pra mim é uma farpa pessoal. É uma farpa pessoal. Farpa pessoal. A partir do momento que o Abel Ferreira fala que não ganhou o jogo por causa do gramado, ele está desqualificando o trabalho do Rogério Ceni. A partir do momento que o Rogério Ceni fala que o Palmeiras só joga em bola longa, ele está desqualificando o trabalho do Abel Ferreira. E isso é muito ruim para tudo. Quando o debate deveria ser, por que a grama da Arena Fonte Nova é ruim? Eles deveriam se unir. A pergunta é essa. Eles deveriam se unir. Gramado sintético? Pô, cara. É porque o Abel Ferreira disse assim, não tem uma aspa aqui que eu lembro, tá? Ele falou, o gramado da Arena Fonte Nova é muito ruim. E botou a culpa das lesões no gramado. Isso. Aí o Rogério Ceni respondeu, ele que tem um sintético reclamando e ele deveria gostar, porque ele só joga fazendo ligação direta, tipo assim, aquela bola longa que não fica rolando muito no chão. Assim, farpa, trocou farpa. Foi isso. Entendeu? Faz parte do futebol. Faz parte. Mas eu acho que o ideal seria isso que o Vene falou. Se une para melhorar o gramado, se une para brigar por isso, se une em prol do futebol brasileiro. Porque não é só a Arena Fonte Nova que tem gramado ruim. Sim. É o futebol brasileiro e inteiro. E o próprio Rogério já reclamou do gramado da Arena Fonte Nova. Porque tem uma ruim declaração de 5 meses atrás. E Exatamente. aí eu acho que falta união, falta união em tudo, né? Falta união na arbitragem. Quando erra para fica calado. Exato. Aí quando erra pra ele, Exato. faz um show. Isso em vários, não é só... É uma pena, assim. A gente tem muita força aqui e talvez os grandes protagonistas do espetáculo, que são os técnicos, que são os jogadores, eles mesmos não são tão unidos. E o próprio Felipe Luiz... Desculpa, nada. cortei. O próprio Felipe Luiz, por exemplo, nos tempos de jogador do Flamengo e como treinador já, o que ele reclamou do gramado do Maracanã... Por exemplo, isso é informação. Os jogadores do Flamengo eles tinham que responder questionários falando sobre o gramado, né, na ocasião. O Felipe Luiz era o cara que mais reclamava. E quando eu falo assim, o que mais reclamava é pensando na melhoria do futebol. Sim. Não é porque ele é chato, porque ele é metódico, porque não. Ele viveu a excelência. Exatamente. E agora, como treinador, ele também exigiu melhores. E aí, passou o tempo,
Alguém aqui está reclamando do gramado do Maracanã? Não, porque o Felipe Luiz era um cara Melhorou o gramado, inclusive. Melhorou. E fez agora uma intervenção ali. O que eles fizeram, Vitor? Eles mudaram a grama, enfim, não lembro o nome da palavra, a nomenclatura exata, mas teve uma melhoria muito por conta do Felipe Luiz, que ele é um cara que exige não só por causa do Flamengo, ele sempre menciona a qualidade do produto do futebol brasileiro. E olha só, deixa eu botar